Essa é a quarta parte da 7ª aula. Alguns tipos de grafos. Introduziremos agora diversas classes de grafos. Estes grafos são usados frequentemente como exemplos e aparecem em muitas aplicações. Grafos simples. Um grafo no qual cada aresta conecta dois vértices diferentes e duas arestas nunca conectam o mesmo par de vértices é chamado de grafo simples. Ou seja, um grafo simples é um grafo que não tem arestas paralelas nem laços. Observe que em um grafo simples, cada aresta está associada a um par não ordenado de vértices e nenhuma outra aresta está associada a esta mesma aresta. Exemplo 12. O grafo G igual a V alfa, apresentado no exemplo 2, ou seja, esse grafo aqui, é um exemplo de grafo simples. Bom, vocês podem observar, né, que ele não tem laço nem arestas paralelas. Multigrafos. Um grafo que tem laços e arestas paralelas é denominado de multigrafo. Exemplo 13, a figura à direita mostra um grafo multigrafo. Pois, tem duas arestas entre os vértices A e C e entre os vértices A e B. Ou seja, porque nós temos essas duas arestas paralelas aqui e essas duas paralelas aqui, então esse grafo é chamado multigrafo. Grafo conexo. Um grafo é dito conexo se houver um caminho entre quaisquer pares de vértices distintos do grafo. Exemplo 14, a figura à direita mostra um grafo conexo. Ou seja, esse grafo é conexo porque a partir de qualquer vértice nós podemos fazer um caminho que vá até qualquer outro vértice. Então, por exemplo, aqui vamos ver aqui no vértice x1, se eu quiser ir pelo vértice x6, eu posso pegar por aqui, por essa aresta aqui, por essa aresta aqui, por essa aresta aqui. Exemplo 15, a figura à direita mostra um grafo não conexo. Pois, não existe caminho entre os vértices x4 e x5. Bom, por que esse grafo aqui não é conexo? Bom, vamos imaginar que a gente quer fazer um caminho do vértice x1 para o vértice x6. Então, a gente pode tentar por aqui e aqui não tem um vértice ligando, né? Nem um vértice aqui, nem se a gente tentar por aqui. Então, é impossível fazer um caminho para o vértice x6, né? Então, logo, esse grafo é um grafo não conexo. Componente conexa. Um grafo G igual a V alfa não conexo é formado por pelo menos dois subgrafos conexos, disjuntos em relação aos vértices de G. Cada um destes subgrafo-conexos é disto ser uma componente conexa de G. Naturalmente, se o grafo original for conexo, então ele tem apenas uma componente conexa. Ou seja, se esse grafo tem ao menos dois subgrafos que são disjuntos e são conexos, então a gente pode falar que eles são uma componente conexa.
Exemplo 16. A figura à direita mostra um grafo não conexo. Ou seja, se eu quiser fazer um caminho do vértice x1 para o vértice x6, eu não vou conseguir, né? Porque é impossível. Aqui está faltando aqui arestas para poder fazer esse caminho. Esse grafo tem duas componentes conexas, que são os subgrafos. Mas podemos notar que esse subgrafo aqui, né, que eu chamei de S1, né, que ele é o conjunto igual ao conjunto de vértices W1 e o conjunto de arestas beta1, ele é conexo, né? E o subgrafo S2 aqui, né, que ele é igual ao conjunto de vértices W2 e o conjunto de arestas beta2, também é conexo. No caso aqui, ele é um grafo formado por uma aresta e dois vértices, onde o W2 é igual a x5 e x6 aqui, né? E o W1 ele é formado pelos vértices x1 aqui, x2 aqui, x3 aqui e x4 aqui. As arestas do S1 é x1, x2 aqui, x2, x3 aqui, x3, x4 aqui e x4, x1 aqui. Já a aresta do S2 é x6, x5 aqui. Portanto, temos duas componentes conexas aqui. Aqui o subgrafo S1 e aqui o subgrafo S2. Grafo regular. Um grafo é regular se os seus vértices têm o mesmo grau. Se um grafo é regular e todos os vértices têm grau K, o grafo também é chamado K-regular. Exemplo 17. A figura à direita mostra o grafo 3 regular pois todos os seus vértices têm grau 3. Aqui, qualquer vértice tem grau igual a 3. Grafo completo. Um grafo completo é aquele no qual todos os vértices distintos são adjacentes entre si. Assim, um grafo completo deve ser conexo. Estes grafos são designados por Kn, onde n é a ordem do grafo. Esse também é n-1 regular pois todos os seus vértices têm grau n-1. Exemplo 18. As figuras abaixo mostram os grafos completos K1, K2, K3, K4, K5, respectivamente. Então, aqui temos o K1, o K2 aqui, né, que é dois vértices, uma aresta, o K3, três vértices, três arestas, K4 aqui e o K5 aqui. Grafo bipartido. Um grafo G igual a V-alfa é dito bipartido se o seu conjunto V de vértices pode ser dividido em dois subconjuntos W1 e W2 tais que cada aresta de G une um vértice de W1 a um vértice de W2. Exemplo 19. A figura direita mostra o grafo G igual a V alfa, onde o conjunto H é o conjunto de homens e o conjunto M é o conjunto das mulheres. Aqui está o conjunto das mulheres, né? Que são esses três vértices aqui. E aqui está o conjunto dos homens, que são esses dois vértices aqui. Com o conjunto de vértices é igual ao conjunto de homens, união com o conjunto das mulheres, né?
Aqui, união, conjunto dos homens, aqui, com as mulheres, aqui. E o conjunto das arestas, né, é a relação de namoro, né, entre P e Q, né. Então, aqui a gente vê que Maria namora com Pedro e Pedro também namora com Carla. E Joana namora com Luiz. Aqui. Isto é, o grafo G igual a V alfa representa a relação de namoro entre as moças Maria, Joana e Carla e os rapazes Pedro e Luiz, né? Bom, aqui é um grafo bipartido, por quê? Porque como não tem namoro, tipo, por exemplo, homossexual, que só tem namoro heterossexual, né? Então, Maria não namora com Joana, também Maria não namora com Carla e Joana não namora com Carla. Como aqui também Pedro não namora com Luiz. Então, como não tem esse tipo de relação entre os conjuntos dos homens ou entre o conjunto das mulheres, então isso aqui pode ser considerado como exemplo de grafo bipartido. Grafos bipartidos completos. Um grafo bipartido completo é um grafo cujos vértices podem ser divididos em dois subconjuntos W1 e W2 com M e N vértices, respectivamente, tais que cada aresta do grafo une cada vértice de W1 a cada vértice de W2. Este grafo é denotado por KMN, né? Onde M é o conjunto de vértices de W1 e N é o conjunto de vértices de W2. Exemplo 20. A figura abaixo mostra o grafo bipartido completo K33. Então, aqui a gente tem 3 vértices aqui e 3 vértices aqui. A gente pode ver que não tem nenhum vértice aqui ligando esses 3 aqui, né? Aqui não temos vértice, aqui não temos vértice, aqui não temos vértice. E aqui também não temos nenhum vértice ligando esses 3 aqui embaixo. Nem um vértice aqui, nem um vértice aqui, nem um vértice aqui. Grafos planares. Um grafo G igual a V alfa é dito ser planar quando existe alguma representação geométrica que dispõe seus vértices em um plano de tal modo que nenhum par de arestas se cruze. Exemplo 21. A figura à direita mostra 3 representações gráficas distintas para um grafo completo de ordem 4. Bom, apesar de existir essa forma de representar aqui o grafo, e ele tem duas arestas aqui se cruzando, a gente pode perceber que o grafo K4 pode ser representado também de outras formas, que cada uma dessas formas não tem arestas se cruzando. Logo, o grafo K4 é um grafo planar. Exemplo 22. O grafo bipartido completo K33 é um grafo planar? Solução. Não, pois qualquer tentativa de representação gráfica de K33 no plano, sem cruzamento de arestas, está fadado ao fracasso. Bom, então aqui, se eu tentar desenhar esse grafo de uma forma que as arestas não se cruzam, isso aqui vai ser impossível. Grafos ponderados. Um grafo é chamado de grafo ponderado se cada aresta de G é assinalada com um número real, conhecido como o peso.
O peso de um caminho em tal grafo ponderado é definido como a soma dos pesos das arestas no caminho. Um problema importante na teoria dos grafos é encontrar o caminho mais curto, ou seja, um caminho de peso mínimo entre dois vértices quaisquer. Então, o grafo ponderado é um grafo que tem peso nas arestas. Exemplo 23. A figura à direita mostra um grafo ponderado, onde os vértices representam as cidades com aeroporto e as arestas representam linha aérea ligando essas cidades e os pesos representam tempo esperado de voo. Aqui a gente consegue ver que o vértice São Paulo, ele tem um tempo de voo até Curitiba, até o vértice Curitiba de 20 minutos. Se eu quiser ir de São Paulo até Florianópolis, então qual sequência de voo eu vou ter que pegar para que esse meu voo, essa minha viagem dure menos tempo? Ou seja, qual caminho é mais curto aqui? Logo que é esse aqui, né? De São Paulo até Curitiba e daí Curitiba até Florianópolis, né? Que daí tem aqui um caminho de 20 mais 30 minutos. Árvores. Um grafo é chamado de árvore se for conexo e sem ciclos e que se possuir vértices tem exatamente n-1 arestas. Como uma árvore não pode ter um ciclo simples, não pode conter arestas paralelas ou laços. Portanto, qualquer árvore deve ser um grafo simples. Árvore é uma estrutura de dados que possui uma relação hierárquica entre seus elementos. Outra característica que também pode ser observada é que todo par de vértices do grafo é unido por um único caminho. Uma folha de um grafo é um vértice de grau 1. Toda árvore com ao menos 2 vértices tem uma folha. Se a árvore tem n maior que 1 vértices, então essa árvore tem n menos 1 arestas. Exemplo 24. A figura à direita mostra uma árvore com 9 vértices e 8 arestas, que tem as seguintes folhas, D, I, G, H e I. Aqui fica claro que se a árvore tem 9 vértices, como a gente pode ver aqui, ela vai ter 9 menos 1 arestas, ou seja, 8 arestas, como a gente pode contar aqui. Também a gente pode ver as folhas da árvore, que aqui é o D, o E, o G, aqui o H e o I. Floresta. Uma floresta é um grafo não conexo, tal que seus subgrafos conexos são árvores. Exemplo 25. A figura à direita mostra uma floresta. Observe que nessa floresta há 3 árvores, formadas pelos subconjuntos de vértices, x1, x2, x3, x4, como a gente pode ver aqui. Aqui é uma árvore, x1, x2, x3, x4. Aqui o W2 é o conjunto de vértices x5 e x6, como a gente pode ver aqui. E W3 é o conjunto de vértices x7, x8, x9, x10, como a gente pode ver aqui. Então, esse grafo ele é formado por 3 árvores. Logo, então, esse grafo é uma floresta.
Agora faça os exercícios 9, 10, 11 e 12 da apostila 7. Até a próxima parte dessa aula.